Boa tarde, é um prazer estar aqui. Hoje vou pregar com uma Bíblia especial, que é da minha esposa, porque ainda fomos de manhã ali a Lisboa e num dos aconselhamentos devo ter deixado a Bíblia no gabinete e então o que é importante é que ela está no coração. É claro que escusado será dizer todas aquelas emoções que nós sentimos a vir aqui a esta casa, a ter connosco a nossa irmã Ana Rodrigues, o pastor Denis Rodrigues, que nos apoiaram aqui durante estes 10 anos que servimos ao Senhor aqui como pastores, eu e Isabel, com os nossos filhos, e depois durante o ano que privámos juntos com o pastor Pedro, pastora Sandra, e aqui também fizemos a obra do Senhor. Faz 6 anos agora, em 2019, que saímos daqui para um novo projeto na altura. E é um prazer estar aqui com estes dois casais pastorais, que de alguma forma Deus me falou a respeito de ambos os casais sobre o ministério. É impressionante como as coisas acontecem e como o Senhor é fiel à sua palavra e quando nós somos obedientes. Mas todos nós estamos aqui por causa de Jesus. Se você entrou aqui nesta tarde e não entende muito bem porque é que nós cantamos assim, porque é que há emoções, porque é que nós temos aquela cruz ali logo assim que se entra, porque é que nós falamos sobre este nome de Jesus, é porque Ele transformou a nossa vida. Alguns de nós andámos mesmo durante um tempo perdidos e desorientados na vida. A vida nos tinha feito tantos maus tratos por causa das nossas próprias más decisões, mas houve um momento em que o amor de Deus nos atraiu e nós olhamos para este Jesus, a expressão e a manifestação do grande amor de Deus. A Bíblia diz que o maior ser, Deus, teve um maior sentimento, que é amar. Amou o maior grupo de pessoas, a humanidade, e deu o seu Filho, deu Jesus Cristo, para que quem crê em Jesus Cristo não morra eternamente, ainda que nós sabemos que está ordenado ao homem morrer uma vez, não morra, mas viva para sempre. E esta é a nossa esperança. Nos dias difíceis que estamos a viver, esta é a nossa esperança. Um dia destes nós vamos estar na eternidade a louvar e exaltar o nome do Senhor. Por isso é que nós gostamos de treinar aqui desta forma e dar o nosso melhor na adoração, dar o nosso melhor no louvor, porque nós sabemos que ali na presença de Deus já não há mais restrições de cordas vocais, nem qualquer dor que podemos ter, algum dos ossos ou músculos, mas nós fazemos e damos o melhor para o Senhor. Então, por causa de Jesus, é tudo por causa de Jesus que nós estamos aqui. Hoje eu vou dedicar uma parte da minha mensagem para o casal pastoral, para os dois. Há uma parte para o que sai, há uma parte para o que entra, mas também para nós que estamos a servir ao Senhor. E nós acreditamos que estes pontos de viragem que acontecem na igreja faz parte do plano de Deus. Deus deu dons, Deus deu mulheres e homens que chamou para si mesmo, para o servir, e através destes dons nós podemos servir ao Senhor. E o momento de mudança pastoral é sempre um momento importante, porque é um momento em que podemos catalisar esta mudança para haver recomeços. E eu gosto imenso quando existem estas mudanças de pensar que Deus é um Deus de recomeço. Não interessa como é que entraste aqui nesta tarde, talvez na tua vida, talvez as tuas escolhas não tenham corrido assim tão bem, mas quero te dizer que Deus é um Deus de recomeços. E quando nós nos dedicamos a Ele e aceitamos aquilo que Ele fez por nós através de Jesus, nós podemos sempre recomeçar. Nós sabemos que os pastores da igreja não são eleitos entre os fiéis, ainda que há denominações que assim o fazem. Alguns até desejam ter um pastor funcionário, mas graças a Deus não é assim no nosso movimento. Esta igreja começou com uma mulher, como todos sabem a história, Isabel Guerreiro, uma mulher que veio do sul de Portugal por causa do trabalho do seu marido, um guarda republicano, e ela começou a evangelizar as crianças das ruas, começou a cantar. E logo a sua vizinha, Isabel Guerra, também, a ouvir aqueles cânticos, quis conhecer um pouco mais acerca desta fé, uma fé vibrante, uma fé viva, uma fé que não sentava nas tradições, nem em religião, mas numa relação de intimidade que fazia com que havia choro e havia até às vezes palavras estranhas que surgiam. E assim começou a Assembleia de Deus aqui nesta cidade de Évora, onde tivemos a oportunidade de servir durante 10 anos. É verdade que com um século da nossa denominação e quase um século na cidade, mais de um século na denominação, acreditamos que a Assembleia de Deus é um movimento do Espírito Santo e que Cristo é o Senhor. E Deus dá os ministérios à igreja. Deus deu
Deus deu a pastora Sandra, o pastor Pedro, e Deus dá agora a pastora Cátia, o pastor Acácio, e Deus dá dons à igreja, e Deus dá homens e mulheres e chama, e nós podemos fazer parte deste mover de Deus e ser instrumentos nas suas mãos. Mas a verdade é que estamos a viver dias onde a autoridade é questionada, onde há desrespeito da liderança, e às vezes isso acontece também dentro da igreja. Vamos abrir em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, uma palavra profética para os últimos dias. E nos últimos dias nós sabemos que há profecias difíceis, mas também há profecias de grandes vitórias. E em 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando, entretanto, o poder, foge destes também. Esta articulação que nós vemos aqui neste versículo gera um ambiente de desconfiança e dificuldade para os pastores exercerem o seu ministério, a sua vocação com a autoridade espiritual. Mas a nossa autoridade não vem do cargo, a nossa autoridade não vem do título, a nossa autoridade vem do Senhor, que é o Senhor da igreja, que dá dons a mulheres e homens para poderem ser instrumento nas suas mãos. Mas há um pedido por parte do Espírito, porque nós não queremos que aconteça de respeito à liderança pastoral, porque isso vai trazer divisões e fações, enfraquecendo a igreja e o movimento da igreja, mas queremos que a igreja seja uma com os seus líderes. E agora, quando os irmãos estão ali já a servir na Azamboja, uma igreja que nós também amamos tanto, e nós queremos que os pastores agora, Cátia e Cássio, sejam uma bênção também na cidade, e uma bênção na igreja Assembleia de Deus de Évora, que nós amamos tanto, mas não queremos que haja desânimo. Então nós vamos buscar este ânimo no Senhor. E para vós, eu quero vos lembrar do momento da vossa chamada pastoral. Eu recordo-me, um dia estava em Leiria, a convite do saudoso pastor Albino, nosso querido inspirador pastor. E de repente, depois de ministrar, o Pedro estava lá a tocar ao canto, a acompanhar, e Deus deu-me uma palavra clara. Eu já tinha tido o Miguel como o meu colega de Instituto Bíblico, que está com o Senhor. Deus mostrou-me claramente e disse: Pedro, o que é que estás a fazer? É a altura de tu venceres esses medos de filho de pastor. Eu também sou filho de pastor, e o meu filho está aqui também no ministério, filho de pastor, e o Jonathan está aqui, filho de pastor. Chega de vencer esse medo e há que obedecer. Algum tempo mais tarde, ficámos a saber que ele obedeceu ao chamado do Senhor. E com a sua esposa Sandra, os dois têm sido instrumentos de Deus. E quando há 7 anos atrás, nós percebíamos que a igreja estava a crescer, tínhamos alugado este espaço, ainda só estávamos ali até aquele primeiro degrau do teto, mas tínhamos uma parede amovível, porque acreditávamos que em breve tínhamos que aumentar, e percebemos claramente, depois de termos tido outros colaboradores fiéis, como o Paulo Durão, como o Filipe Fontes, que serviu ao Senhor connosco e que foram homens que nos marcaram e continuamos a nos marcar, e estamos muito ligados no ministério. Mas naquele momento eu percebi, o Pedro com o dom que tinha, a Sandra com o dom que tinha, eles podiam ser o casal que podiam levar a igreja para ir mais longe, para derrubar essa parede, para fazer o trabalho social e os sonhos que nós tínhamos para a cidade. E assim foi, porque é Deus quem dá dons diferentes. E eu tenho um dom completamente diferente do pastor Pedro, e ele tem um dom diferente do meu, mas trabalhamos juntos na obra e servimos ao Senhor com muita alegria. Mas para vós, igreja, agora com os novos pastores também aqui, a palavra diz em Hebreus 13, obedeçam aos vossos pastores, submetam-se à autoridade, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E nós louvamos a Deus por esta cultura de prestação de contas que existe na nossa convenção, e apesar da igreja agora de Évora já ser autónoma, graças a Deus, e poder correr e caminhar, mas caminha numa família, caminha numa convenção, caminhamos juntos. Pastor Samuel está aqui ainda com uma ligação a Lisboa,
E a nossa maior alegria é ver as igrejas, como estamos a ver agora o que Deus está a fazer em Ponte Soura, crescer e ver as igrejas crescerem, se tornar autónomas e plantarem novas igrejas e enviarem novos missionários, porque até que Jesus volte, todos um dia terão que estar diante do trono de todas as línguas, etnias e nações a adorar o Senhor. Para a igreja, acreditamos que precisamos de corrigir e amar e honrar aqueles que Deus colocou acima de nós, em termos espirituais, não em posição, mas com uma responsabilidade grande, porque um dia nós vamos dar contas ao Senhor daquilo que fizemos com o ministério que Ele nos deu. E nós louvamos a Deus então pela vossa vida. Mas está na altura de nós corrigirmos uma cultura errada, porque com a desinformação que existe, principalmente nas redes sociais, nos líderes mediáticos, e alguns deles também pseudo-cristãos ou cristãos que caíram por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa de dinheiro, por causa de tantas situações, às vezes a figura pastoral começa a ficar assim um pouco desgastada. Então a igreja deve de orar pelos seus pastores, a igreja deve de orar pelos seus líderes, a igreja deve ser grata a Deus. E pela graça de Deus, nós como uma igreja centenária com esta cultura própria, acreditamos que o Espírito Santo usa mulheres e homens que são separados para liderarem a sua igreja. Mas nós precisamos então de procurar algo que é fundamental. E nesta tarde eu vou avançar para a frente porque o tempo haverá certamente algo a fazer, mas aquilo que o Senhor falou, a mim ao meu coração, é um desafio para cada um de vós e para a igreja em Évora. Vamos edificar a igreja de Jesus Cristo, juntamente com Cristo que a edifica. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja é um organismo vivo. A igreja, a Bíblia compara a um corpo onde todos têm lugar, onde todos são necessários. Vamos deixar de lado as nossas diferenças. Talvez alguns não sabem, mas nós ainda estávamos na Rua da Cal Branca, e um dos anciãos da igreja ali embaixo estava a passar por um momento difícil no seu casamento. Ele veio falar comigo e perguntou: pastor, eu posso congregar aqui convosco? Eu digo assim: irmão, mas que conversa é essa? É que eu sou ali da igreja, mas eu estou agora numa situação em que eu preciso de me afastar, posso vir aqui congregar convosco? Digo: irmão, claro, o irmão se está noutra congregação, deve ficar lá, mas se esta é a sua situação, o irmão é muito bem-vindo. É porque disseram-me que esta igreja é só de portugueses. E eu disse: ok, então aquilo caiu-me, foi um peso no meu coração, foi como uma bomba a explodir, uma igreja de portugueses. O que é isso? Então nós mudámos o nome para a Igreja Internacional Assembleia de Deus, uma família de todos os povos, línguas e nações. E é tão bonito ver então tantas nações diferentes representadas aqui no louvor, no serviço da igreja, porque é assim que vai ser no céu e nós temos que nos habituarmos a isso. E nós temos uma igreja intercultural onde juntos celebramos ao Senhor. Então vamos falar sobre unidade. Efésios capítulo 4, verso 1 a 6. Depois desta longa introdução, vou ser agora mais breve no que se segue. Efésios capítulo 4, verso 1 a 6. É um pedido do Espírito. É um pedido também aqui do velho pastor, agora já sou velho pastor. O velho pastor Josué, quem diria quando vim para aqui, quando eu andei aqui na adolescência a estudar aqui em Évora, na escola, e quando andava aí pelas pedras tortas destas calçadas específicas de Évora, e pisava essas pedras e andava para trás e para a frente, e o Espírito Santo me dizia que um dia eu estaria aqui a pregar o Evangelho, a servir ao Senhor. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel. Efésios 4. Rogo-vos, é um pedido. Rogo-vos, pois eu o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há somente um corpo
e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, apesar da diversidade, nós temos que buscar a unidade. Apesar da diversidade de culturas, de idades, de estágio de vida, a igreja é uma família. E na família nós temos, qualquer dia destes, os netos, ainda não temos, mas os nossos filhos, 2 já estão casados e um está em vias de... Mas quando estamos todos à volta da mesa, há fases da vida diferentes, há idades diferentes. Pelo casamento vêm pessoas muito diferentes para a nossa família, que temos que nos adaptar a elas também, e que passam a ser família nossa. E é isso que o Senhor Deus Pai quer ver, quando nós nos reunimos aqui para adorarmos a Deus juntos. Um é mais extrovertido, outro mais introvertido. Um é mais exuberante, outro mais contido. Mas apesar das nossas diferenças, nós estamos à mesa do Pai Celestial. A nossa fé é alimentada pela palavra e a presença do Espírito nos levanta e nos dá energia para podermos sair daqui e sermos cristãos, não aqui, mas quando saímos desta porta durante a semana que segue e podemos glorificar a Deus com a nossa vida. Mas esta passagem, o foco principal é a unidade. Apesar das diversas culturas, nós em Lisboa, no culto de manhã, nós temos provavelmente 70% de irmãos africanos na igreja, se não mais. E nós temos muitos angolanos. Há aqui angolanos? Há só angolana, uau! Agora estão-se a manifestar. Não tenham medo. Lá em Lisboa é o grupo maior. Depois temos santomenses. Aleluia! Moçambicanos. Estão a ganhar vida. Guineenses, também, louvado seja o Senhor, amém. Cabo-verdianos, também temos que dizer, não é? Há algum brasileiro aqui? Ok. Portugueses. Unidade, é isso que Deus busca, é unidade. Deus não acredita em igrejas bolhas que estão ali na sua cultura, com o seu povozinho, a fazer os seus churrascos, as suas feijoadas, ou os seus, ou qualquer prato, qualquer que agora não me recordo, mas que estão ali juntos como família. A igreja é isto, é nós temos que nos misturar com pessoas diferentes, mas perceber que no céu vai ser assim. E esta unidade não significa uniformidade, mas uma coesão de propósitos, uma fusão de propósitos, uma fusão de crenças fundamentais. A unidade pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o vínculo que nos une, como corpo, como igreja. E o apóstolo Paulo, aqui, neste capítulo, ele se apresenta como um preso, um homem encarcerado por causa da palavra. Ele não escreve sobre os seus sofrimentos, ele não escreve sobre as suas dores, ele não escreve sobre os seus desapontamentos, que há outros momentos que ele faz esse desabafo, mas aqui neste momento ele suplica: eu, prisioneiro do Senhor, eu rogo-vos, eu peço-vos que andeis como é digno da vocação para a qual fostes chamados. A vida não é nossa. Nós fomos comprados por um alto e precioso preço, o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue nos adquiriu para sermos propriedade peculiar de Deus e adorarmos a Deus com a nossa vida, e não apenas com as nossas canções, mas com o nosso dia-a-dia, com o nosso viver. A nossa chamada não é para uma vida comum, mas para uma vida movida no Espírito, uma vida movida no sobrenatural, onde nós vemos Deus agir em nós e através de nós. Então, quais são as vestes que o Espírito Santo, através de Paulo, pede aqui para nós vestirmos? Ele diz para vestirmos de toda a humildade. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Humildade. Reconhecer que tudo o que somos e temos vem dele e é para ele. Humildade é um antídoto contra o orgulho que divide pessoas e divide igrejas. Mansidão. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é aquilo que nós vemos num potro, num cavalo jovem, bravo, e que ele tem que ser
domado e vai para aquela arena e ele corre e anda, volta em volta, até que ele se aceita a ser montado, aceita ser guiado pelo seu mentor, por aquele que é o seu dono, por aquele que é o seu guia. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Toda a nossa força, toda a nossa energia. Mansidão é esta força que é domada, que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos usar essa força e até os nossos dons naturais para que a glória de Deus se possa manifestar. Longanimidade, paciência, suportar a prova dura. Isto é o fruto do Espírito em ação. Suportando-vos uns aos outros em amor, como acabámos de cantar, o amor nunca falha. Então, meus queridos, nesta fase em que temos a casa cheia, onde nós celebramos a vida e o ministério do pastor Pedro, da pastora Sandra, onde nós celebramos esta família que esteve aqui a servir ao Senhor por 7 anos, nós queremos dizer-vos, vamos manter a unidade. Vamos guardar estes 7 uns que nós encontramos do verso 4 ao verso 6 deste texto. Um só corpo. Somos igreja, a noiva de Cristo. Se alguém tentar cortar o braço, o corpo todo vai sofrer. Se alguém tentar cortar, nem que seja uma unha mal cortada, todo o corpo vai sofrer. Então somos um só corpo, somos igreja. Quando um sofre, os outros sofrem com ele. Quando um se alegra, os outros se alegram com ele. Um corpo vivo, um organismo vivo, inspirado com o sopro da vida do Espírito Santo em nós, para manifestarmos na cidade, aos colegas na escola, no trabalho, que o nosso Deus reina, mas reina em liberdade, em amor, em cura, em salvação, em transformação. Um só corpo, um só Espírito. O Espírito Santo de Deus, que é o penhor que nos garante que somos salvos e que somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em mim, ou mesmo que habita em cada um de vós. E esta é a nossa identidade espiritual, um só Espírito. Uma só esperança, nós estamos esperando o retorno triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança é a sua vinda, a nossa esperança é estarmos com Ele na glória. E nesta semana, quando nós temos estado a orar nas igrejas, sobre a igreja perseguida, a última vez que eu estive aqui, contei essa história, não vou contar outra vez. Mas para aqueles que se lembram, a história daquela nossa irmã da Nigéria, que é onde está a acontecer agora as maiores barbáries contra os cristãos, ao ponto até o Donald Trump ter acordado para a situação e querer pôr um fim àquilo. Uma miséria terrível. E depois daquela irmã ter visto o seu marido cair degolado ao seu lado, e depois de confrontada com aquela katana, com aqueles que diziam nega a Cristo, ela diz, eu não posso, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. E naquele momento, aquela katana cortou-lhe também as cordas vocais. Pensavam que ela estava morta. Mais tarde descobriram que não estava morta. E quando questionada, como é que tu aguentaste? Porquê é que tu não negaste Jesus? Porquê é que tu não negaste Jesus, o teu marido? Ele já tinha morrido. Porquê é que tu não salvaste a tua vida? E ela disse, eu não podia deixar de fazer o que fiz, porque os meus olhos estavam na eternidade. Então esta esperança deve-nos segurar nos vales profundos e difíceis, porque os vales de sombra da morte não é lugar para nós acamparmos e fazermos ali tenda e morada, é lugar de passagem onde seguramos o cajado do pastor, que é a sua palavra, e onde recebemos um toque da vara para podermos passar pelos vales. A mesa está pronta, a mesa está preparada, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Uma só esperança. Essa esperança purifica a nossa vida, porque queremos ser achados dignos, com as vestes brancas. Queremos entrar no banquete com as vestes lavadas no sangue de Jesus Cristo. Mas um só Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Ponto final. Há um só Senhor. Refere-se a Jesus Cristo. Ele reconhecendo-no e reconhecemos-lo como Senhor da Igreja, o único supremo governante e o Salvador de toda a humanidade. O meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Salvador. Uma só fé. Uma fé salvífica, que se baseia na palavra infalível de Deus. Uma só fé. Isto enfatiza a unidade doutrinária, a verdade central do cristianismo. A nossa fé, a nossa confiança é nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não se trata de diferentes caminhos
ou crenças que levam à salvação. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a um Pai a não ser por mim. E nós temos encontrado em Jesus salvação, temos encontrado em Jesus caminho, temos encontrado Jesus saída, temos encontrado Jesus entrada, porque Ele é a porta, Ele nos faz entrar e sair, encontrar pastagens, encontrar salvação, encontrar proteção, encontrar acolhimento. E se nesta tarde ainda não tem Jesus, recebe Jesus. Um só Senhor. Por todo aquele que declarar que Jesus Cristo é Senhor, esse será salvo. Um só batismo. Somos pessoas de compromisso. Já tenho 2 alianças. Estou na expectativa da terceira, se Jesus não vier antes. 2 alianças. Com a minha Isabel. Mas tenho uma aliança no coração. E tenho uma aliança. Os nossos filhos desceram as águas de batismo aqui. Eu nasci um pouco mais, a 30 e poucos quilómetros de distância, quando o meu pai era pastor em Monte Moro Novo, aos 17 anos, e assumi o compromisso público de seguir e servir a Jesus. Se tu não assumiste esse compromisso, também fala com os teus pastores. Talvez, eu sei, os pastores Sandra e Pedro gostariam de ter batizado todos aqueles, não é? Mas agora passam a responsabilidade aos outros. Mas uma gente comprometida, o batismo, é o nosso compromisso público com Deus, onde nós nos identificamos na morte e nesta ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E um só Deus. E Pai de todos, o soberano, o Criador, o sustentador de todas as coisas, o Pai que é sobre todos, mas age por meio de todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos, afirma a existência de um único Deus. Nós queremos que há um só Deus, Ele é o Criador, Ele é o Pai de toda a humanidade, mas Ele nos tem chamado para sermos seus filhos por adoção, quando nós recebemos o caminho que Ele preparou, e o caminho é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e os braços abertos de Jesus na cruz era o maior abraço que a humanidade alguma vez experimentou. Sente este abraço nesta tarde, o abraço de Jesus, o acolhimento pelo Pai Celestial. Pai de todos, reforça a ideia de uma fonte comum, o qual é sobre todos, e vou terminar, e age por meio de todos e está em todos. Sobre todos, toda a autoridade pertence a Deus, toda a soberania e absoluta pertence a Deus. Mas Ele nos convida a fazer parte do seu agir. Ele é sobre todos, mas Ele age por meio de todos. Ele age por meio de todos. Ele opera, Ele manifesta-se através da nossa vida. O que é que tu tens feito com a tua vida? O que é que tu tens feito com os teus dons? Esta manhã eu estava lá a chamar um grupo. Hoje no tempo de louvor, tivemos que arranjar ali uma turma nova à última da hora. E depois estava uma série de músicos sentados. Eu disse, mas o que é que se passou? Há tantos músicos aqui e ninguém estava disponível. Depois explicaram que não tinham tido tempo, era para ensaiar. Então estavam sentados. Eu estava desafiado e digo assim, mas os dons que tu tens, só por causa depois de casares? Só por causa da tua carreira? Porquê é que tu não pões isso ao serviço do Senhor? Porquê é que tu não pões aquilo que Deus te deu ao serviço? Porque é que tu não aproveitas enquanto tens esta vitalidade, enquanto tens essa energia e colocas para que não venham os dias em que possas dizer, já não tenho mais contentamento e perdestes os dias. Nós que estamos aqui e que fomos chamados na nossa juventude, alguns de nós na nossa meninice, às vezes alguns de nós até mesmo que estamos aqui, e é a nossa história, até resistimos um pouco a esse chamar, a essa chamada, e começámos a dizer, Senhor, não é para mim, isto será para outro, chama outro. Parece Moisés a dar as desculpas, eu não sei falar, eu. O Senhor diz, não, mas sou eu quem te envio, sou eu quem te chamo. Então este Senhor quer agir por meio de todos, pelos pastores, pelas pastoras, pelos líderes, pelos presbíteros, mas por cada crente da igreja. Ele quer se manifestar através das vossas vidas, no dia a dia, na vizinhança, na família, nos colegas de trabalho. E Ele está em todos, Ele habita no nosso coração. Por isso veio a pessoa bendita do Espírito Santo, que não sendo uma pessoa corpórea, que estava limitada como Jesus, a um lugar, a um espaço, Ele está em todo lugar. E Ele está aqui nesta tarde, Ele está a tentar convencer-te de que tu precisas voltar para Ele. Se tens andado com os propósitos errados, ou tens que te entregar a Ele, a este Deus que te criou, que te formou quando estavas lá no ventre da tua mãe. Deus estava a observar os ossos a serem formados. E naquele momento que aquele pontinho começou a bater,
E Deus soprou o sopro de vida e te deu uma identidade. Apesar do inimigo ter tantas vezes impedido que isso acontecesse, o teu nascimento, apesar de se calhar teres nascido alguns de nós em famílias que não eram estruturadas, Deus é um Deus que te ama. E Ele diz, mesmo que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu, teu Deus, não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estou contigo, eu te pego pela mão, eu te chamo, eu quero te chamar para fazer parte deste movimento, o movimento de Jesus Cristo dos últimos dias, em que as cidades, as vilas, as aldeias aqui ao redor vão ouvir falar daquele que é o Senhor, que foi morto, mas a sepultura não pôde deter. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele está aqui nesta tarde, presente pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está sobre todos, soberano. Ele quer agir por meio de todos, todos são úteis e Deus está em todos, é no coletivo. É no coletivo que Deus se move e que Deus age. Por isso, termino com um versículo. Colossenses 3,15. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus é Ele que é o juiz e que domina o nosso coração. Um corpo, o chamado à unidade da igreja. E por fim, dedicando estas palavras à pastora Sandra, ao pastor Pedro e aos seus filhos, sede agradecidos. Porque a gratidão é o catalisador. A gratidão é o comportamento que nutre a paz. A gratidão é o comportamento que sustenta a unidade do corpo. Quem é grato pela salvação, pelo lugar que ocupa no corpo, pelos aqueles que nos inspiraram, que nos guiaram, que nos conduziram, que tentaram fazer o seu melhor, sermos gratos. Gratidão. E queremos reconhecer então publicamente, também em nome da Assembleia de Deus de Lisboa, que estivemos ligados durante os primeiros 6 anos de ministério. Obrigado, Sandra e Pedro, pela vossa fidelidade, pelo vosso ministério, pela vossa dedicação à Igreja Assembleia de Deus de Évora. E obrigado por terem levado esta igreja também à autonomia. E nós louvamos a Deus agora pelos pastores que se seguem e queremos agradecer, reconhecer publicamente a vossa vida e os vossos dons. A palavra é clara. O fogo de Deus quer ser ateado, não para destruir, mas para purificar e nos encher da sua presença. A igreja é do Senhor. E desde que aquela mulher cheia do Espírito Santo iniciou há cerca de 93 anos atrás esta igreja nesta cidade, Deus continua e vai continuar a usar mulheres e homens, servos e servas, e as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Fiquem firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não esqueçam, Deus é sobre todos, mas Deus quer agir por meio de todos. Todos são úteis e Deus está em todos. E quando estamos juntos, na unidade, Deus se move e os milagres acontecem para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e terminar com uma oração. Nós te agradecemos, Pai, porque nos tens dado a oportunidade de conhecermos e de reconhecermos como Pai, não sendo nós dignos de sermos filhos de Deus. Em Cristo, Tu nos adotaste, nos chamaste para esta família santa. Queremos Te pedir por aqueles que estão no nosso meio, que ainda não são filhas ou filhos de Deus, mas são criaturas criados por Ti, criaturas amadas por Ti, criaturas e pessoas, indivíduos, senhoras, homens e mulheres, que foram, Senhor, ó Pai, amadas de forma tão intensa, que levou Cristo àquela amarga cruz para nos reconciliar com Deus. Eu oro que nesta tarde, Senhor, neste dia onde nós queremos celebrar a gratidão pelo ministério dos Teus servos, possa também ser um dia marcante para aqueles que estão longe, chegarem para perto, para aqueles que estão afastados, voltarem para dentro, e para aqueles que estão dentro, desejarem sair para fora juntos, em unidade, proclamando que Jesus Cristo é Senhor e que a Igreja de Jesus Cristo, ela continuará de pé, proclamando a glória e o nome daquele que é digno de toda a glória, a honra e o louvor, o nome de Jesus. Oramos no nome de Jesus, que a Tua palavra que não volte para trás para vazia, Senhor, produza transformação, libertação e cura. No nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, irmãos.